vocês algo assim que Deus vem falando ao meu coração já há algum tempo. E eu creio assim que vai ser bênção para nossas vidas. Eu queria que vocês começassem, né, abrissem a Bíblia comigo em Mateus 6, 12. Então, o tema é sobre perdão. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa de perdão, né? O quanto a gente precisa liberar perdão e precisa perdoar também, né? E ser perdoado. Eu quero refletir aqui, ali no 12, quando Jesus está ensinando a gente a orar, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele frisa aqui: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ali no 14, continuando, Jesus, né, reforça, depois da oração: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Essa palavra, né, é tão forte assim, porque muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, né, e às vezes a gente não presta atenção quão fortes são essas palavras, né? E quando Jesus está falando ali, quando ele fala perdoa, assim como nós perdoamos, ele não está falando quando a gente sentir de perdoar, né? Ele está falando, assim como nós perdoamos, ele está afirmando, ele está dando uma ordem. Então, a gente precisa perdoar. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de sentimento, é uma questão de escolha. E eu acho interessante assim que a gente fala muito de perdão, né? E sabemos que não é tão simples, né? A gente até pode falar, não, eu vou perdoar, mas se você não trabalhar ali aquela raiz, aquele sentimento, você não consegue perdoar, aquilo ainda fica remoendo. Eu queria só falar um pouquinho aqui, o que é perdoar? É uma decisão consciente em liberar de julgamentos, de ira, de ressentimentos, pessoas que nos feriram. Indiferente se ela merece ou não, indiferente se ela pediu perdão, indiferente se ela está arrependida. Então, é uma decisão de você falar, não, eu quero liberar perdão, eu não quero esse peso para mim. É entregar nossa causa para Deus, né? Então, a gente sabe que nós não temos direito de fazer justiça, né? Deus fala que a gente não pode julgar para não ser julgado. Então, a justiça é para Deus. Então, quando você perdoa, você entrega essa justiça para Deus. Então, você já está livre, Deus vai agir. E você não pode ficar pensando, eu vou deixar para Deus, ele vai, né, vai fazer e vai se irar. Não, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. A gente ser grato pelo perdão recebido por Deus, né? Porque eu acho assim que quando a gente começa a entender, poxa, quão grande é o nosso, né, o preço que foi pago, né, por nós, pelo nosso perdão, a gente começa a ser grato pelo perdão recebido por Deus. É a gente fazer uma faxina em nosso coração, né? A gente mexer ali nas feridas, a gente jogar fora todo o lixo, né? Você realmente, não, eu decido limpar meu coração. Assim, e muitas vezes a gente pode ilustrar assim como quando você carrega, né, tipo, muitas mágoas, é como se fosse uma caminhada, né? Você está num caminho e aquele caminho assim, as pessoas começam a te jogar bagagem para você carregar e você vai pegando aquelas bagagens, vai andando cada vez mais o peso vai aumentando, você vai cansando, aquilo vai aumentando. Chega uma hora que você precisa decidir. Ou você vai jogar fora aquela bagagem, não, eu vou para frente, ou aquela bagagem vai te sufocar, e você não vai conseguir caminhar. Então, eu acho que chega uma hora que algo vai ter que ser decidido, algo vai ter que ser feito. Ou você para no caminho, né, ou você decide a dar oportunidade para Deus guiar a tua vida, e você não ficar amarrado com aquelas bagagens, te segurando, te prendendo. Você realmente assim dar oportunidade de restauração. Eu acho que o perdão é você dar uma oportunidade de restauração.
não é apenas só você falar, né? Então, eu perdoei, mas cada vez que você vê a pessoa, alguém que te feriu, você começa, ou então você briga, né? E acaba falando de novo, você fez isso e isso. Então, perdoar você não pode jogar na cara. Então, você vai lembrar, com certeza, mas você não vai jogar na cara. Você tem que reconhecer que é o teu passado. É rasgar a dívida, né? É como se a pessoa o teu ofensor está te devendo algo, né? Ele te prejudicou, ele te feriu, e é você rasgar aquela dívida, falar, olha, você não me deve mais nada. Você vai lembrar, lógico, né? Ele está te devendo, mas ele te deveu um dia, mas você pagou. É como se você tivesse pago aquilo. Então, você perdoar seria realmente você dar oportunidade para você mesmo. Não é você dar oportunidade para a pessoa, eu vou liberar ele, mas eu estou fazendo um bem para a pessoa. Não, você está fazendo bem para você. Né? Lógico que para a pessoa é consequência, porque isso na vida da pessoa também vai se fazer bem, com certeza. Deus vai tocar no coração dela, se ela não se arrependeu, ela vai sentir um dia de se arrepender, vai sentir de Deus que ela fez errado, ela vai reconhecer o erro dela algum dia. Pode ser que ela não te fale, mas ela vai reconhecer. Lá em Hebreus 12, 15... Jesus não, né? O escritor de Hebreus, que a gente, né, tem aí uma dúvida, a gente não sabe exatamente quem escreveu Hebreus, né? Então, mas o escritor de Hebreus relata que onde há uma raiz de amargura crescendo, causa perturbação e contamina o corpo. O corpo ou a muitos, né? Então, tem várias versões. O corpo seria, talvez, a gente pode entender que é pelo lado assim, o nosso corpo, né? Então, falta de perdão pode contaminar o nosso corpo com doenças, ou contaminar o corpo, que quer dizer assim, há muitas pessoas que estão ao nosso redor. Porque se você tem falta de perdão, se você está aí com mágoa, você transmite isso para as pessoas que estão à tua volta. Sem perceber se está transmitindo, você está ferindo pessoas também. E também a questão de doenças. Né? Então, a falta de liberar perdão, ela causa umas disfunções emocionais. E isso pode gerar doenças, várias doenças. Né? Estudos comprovam isso, então isso é muito sério. Algumas doenças até câncer. Né? Então a gente pensa tanto assim, poxa, mas cuida da alimentação, cuida de tanta coisa, mas e o coração? Está cuidando do emocional? Né? Será que vale a pena o rancor? Será que vale a pena tanta mágoa? Então é tudo isso. Então é uma questão de saúde. Além de doenças, né, doenças físicas, pode desenvolver ansiedade, depressão, sentimento de inferioridade. E outra coisa também que pode acontecer é a pessoa que está muito amargurada com algo, né, que vai guardando, principalmente coisas assim que vêm há anos, né, que a pessoa não consegue conversar, que só guarda e não desabafa. Porque tem pessoas ainda estão magoadas, mas desabafam, falam. E isso acaba sendo mais leve, né? Por mais que não está curado, mas é mais leve. E isso causa ansiedade, pode causar depressão e pode alimentar espíritos malignos. É muito sério. Pode levar a pessoa até uma possessão demoníaca. Então, é muito séria essa questão de perdão, né, de mágoa, ressentimento. E outra coisa, assim, somos aprisionados. Né? Então, a gente vive ali preso naquele mundo, por mais que a gente ache que está tudo resolvido, uma hora ou outra alguém toca na ferida e machuca. Temos dificuldades em reconhecer nossos erros também. Então, quando estamos magoados, como estamos feridos, né, a gente acaba tendo dificuldade. É como se a gente acha que estamos mais feridos do que ferimos. É como se assim, eu fui ferido assim e pessoas me machucaram, eu tenho o direito de tratar outras pessoas mal. Muitas vezes a pessoa acaba descontando em pessoas à volta. Talvez o ofensor, a pessoa não consegue se vingar, né? Que é aquela coisa, então vou pagar com a mesma moeda. Mas a pessoa desconta em pessoas próximas, talvez pessoas que não têm nada a ver com o problema. Então, isso também é sério, é perigoso, né? Porque você acaba machucando outras pessoas e vai gerando um ciclo de mágoa, de ressentimentos. E isso, assim, nos ambientes familiares é muito comum, né? Porque grandes feridas, assim, né, grandes crises, né, principalmente em casamento, crises entre pais e filhos, de relacionamento de paterno, materno, não é de um dia, né, não é uma mágoa. Talvez, na maioria das vezes, são várias feridas, várias palavras que foram malditas,
talvez, atitudes que você que quem está falando não percebe. Talvez a pessoa nem sabe está te magoando. E aquilo vai acumulando, aquela mágoa só vai gerando um rancor, uma barreira. Então, isso gera uma barreira entre as pessoas, dentro do próprio ambiente familiar. E isso é muito sério também. E, assim, o que eu acho que é mais sério ainda de tudo isso, afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente fala ali, quando Jesus está falando, então, poxa, o Pai Nosso é uma oração que Ele nos ensinou. Então, a gente precisa, assim Deus vai fazer com a gente se a gente não perdoar. E é muito sério isso de afetar o nosso relacionamento com Deus. Lá em Mateus 5, 23, que Jesus continua ensinando no Sermão do Monte, ele fala sobre a oferta. Se você estiver indo ao altar levar a tua oferta e você lembrar de alguém ou de algo mal resolvido com alguém, você vai lá, acerta primeiro, para depois você trazer a tua oferta. Então, ali já ele está reforçando isso. É como se Deus não estivesse aceitando aquela oferta. Então, isso é muito sério. Muitas vezes a gente faz tantas coisas para Deus. Poxa, eu sou um servo de Deus, eu faço isso, eu tenho caridade e tal, ou estou sempre na obra ajudando. Mas e teu coração, como é que está? Se ele não estiver em paz, se não tiver resolvido, se tem um problema com alguém, algo mal resolvido, é como se tivesse uma barreira ali e Deus não está aceitando. Então, isso é muito sério, gente. Eu interpreto dessa forma. Eu imagino que isso cria uma barreira maior ainda que é com Deus. Eu acho que é o grande problema. E, se você tem uma barreira com Deus, todas as áreas da nossa vida podem dificultar. Então, muitas áreas que ficam amarradas, tudo porque você vem de uma série do histórico de mágoa, de rejeição, principalmente na questão da rejeição. Você pensa, poxa, mas talvez ninguém me feriu, mas a pessoa se sente rejeitada, a pessoa se sente inferior que as outras, então, um sentimento de inferioridade. Então, não é só o fato, talvez você, poxa, alguém me falou algo uma vez lá e eu me senti menor que outra pessoa. Aquilo te feriu, a pessoa não sabe. Então, é muito sério isso. E assim, a gente fala, falar de perdão e tal. Não é fácil perdoar. Mas, assim, não é um sentimento, gente, é uma decisão. Então, a gente precisa perdoar. Então, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, se a gente quer levar uma vida como cristão, a gente precisa perdoar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que quebrar o orgulho. Então, a gente precisa quebrar a vergonha, encarar a vergonha, não quebrar a vergonha, mas encarar a vergonha, porque a gente tem vergonha de reconhecer nossos erros, e reconhecer que precisamos de perdão e precisamos liberar perdão. E precisamos... como que vamos fazer isso? Sendo obediente a Deus. Então, poxa, a gente quer ser obediente em tantas coisas, e por que não em fazer o que Deus está mandando? Nós precisamos abrir a boca e declarar que precisamos ser curados, falar as áreas que a gente precisa ser curado, falar em o que te magoou, porque senão não tem tratamento. Quando você não fala, não tem cura, não tem como tratar. Muitas vezes será necessário mexer na ferida. Então, muitas vezes, não é só, beleza, eu vou... pronto, eu ouvi sobre perdão e eu vou decidir perdoar. Eu quero perdoar. Mas você não fala, você não mexe naquela ferida, talvez a raiz fica ali. Como lá em Hebreus fala, a raiz, onde tem uma raiz da amargura. Então, isso vai contaminando. Então, essa raiz vai te contaminando. Se você não vai lá e não trata, não corta a raiz, isso vai continuar te contaminando. Vai crescer. Uma hora, isso vai aparecer. E, às vezes, é um processo dolorido. A gente sabe que, principalmente dentro de ambiente familiar, tem muito isso. E é mais difícil de tratar, porque, às vezes, você tem dificuldade de abrir o coração. Às vezes, uma pessoa estranha, você consegue conversar, abrir o coração, e a pessoa mais próxima você não consegue. Eu queria, assim, falar um pouco para vocês que esse processo de tratamento, não sei se todos conhecem aqui, mas eu vou falar um pouquinho, assim, o que eu estou vivendo, o que Deus tem feito na minha vida nessa questão de perdão. Vou contar resumido minha história, mas, assim, eu cresci sem ter relacionamento com meu pai, eu não tinha contato com ele. Então, eles se separaram, eu tinha 2 meses, eu era um bebê, eu não cresci com a presença dele. Então, ele foi ausente a minha vida toda. E, assim, poucas vezes a gente conversar, muito superficial, a gente não tinha
a gente não conseguia conversar, a gente nunca conseguiu abrir o coração, né? E passaram-se muitos anos, né? Eu tenho 38 anos, então e Deus, assim, sempre na minha vida, eu, né, sempre tentei buscar Deus e poxa, está resolvido isso. Eu nunca tive a presença do meu pai, eu não, né, tá tudo certo, não tem que resolver mais nada, né? Muitas vezes ele nem sabia que me feriu, pelo fato de ser ausente na minha vida. E assim, só que isso mexia comigo, né? Uma hora ou outra, uma data comemorativa, eu lembrava, eu pensava, poxa vida, né? Depois que eu já tinha meus filhos, casada, eu olhava para meus filhos e falava, meu Deus, como que pode alguém não se importar com um filho? Isso me doía muito. Eu pensava, poxa vida, né? Tipo, eu me sentia desprezada. É como se eu fosse rejeitada, assim. E era um sentimento de rejeição, né? E isso, assim, quando, né, várias ministrações eu ouvia, assim, mas tudo muito superficial, eu não avançava, né, na questão do perdão, de decisão. Ficava naquela, mas eu já perdoei, sentindo, achando que tinha perdoado. Estou sentindo que eu vou perdoar, mas não tinha perdoado. E aí, alguns aqui eu acho que lembram, mas a gente participou de um seminário lá em Ponta Grossa, que era um seminário sobre cura e libertação, né, que o pessoal da igreja foi. E, gente, foi assim, para mim, daquele dia em diante foi diferente. Eu tomei uma decisão naquele dia. Isso já fazem 2 anos e pouco. E na ministração de perdão foi muito forte, né? Assim, tudo que eu ouvi, eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu não estou curada nessa área, eu preciso curar isso, né? Eu preciso curar. A gente vem das ministrações lá sobre paternidade, né, que o pastor vem falando e tal. E tudo que o pastor falou esses dias, eu comecei a lembrar. Falei, meu Deus, verdade, nessa área aqui, né, poxa, acontecia isso comigo, e é verdade, né? Então, tipo, você começa a confirmar tudo. E nessa ministração lá, né, que 2 anos atrás, Deus falou muito comigo. Eu falei, tem que ser diferente. E eu lembro que o ministrante falou. Ele até comentou assim que ele precisou liberar perdão para o pai dele, ele procurou o pai dele e tal. E eu falei, Deus, eu preciso tomar uma atitude, tem que ser diferente na minha vida. Eu preciso mudar isso, né? E foi ali que eu decidi que eu ia fazer algo, que eu ia procurar meu pai, que eu ia falar, eu te perdoo, coisas que ele nem sabia, né? Ele pensa, porque para ele a gente não tinha relacionamento, ele não estava sendo, né? Talvez na cabeça dele, poxa, eu nunca fiz nada de mal para ela, né? Mas eu falei, eu preciso falar com ele. E aí, depois, acho que um mês ou 2 meses, eu fui para Ponta Grossa. Meu pai mora em Ponta Grossa, para quem, né, estou contando a história, talvez não vão entender. Aí eu fui para lá e eu fui para fazer uma outra coisa do meu trabalho. E eu falei assim, olha, eu vou, nem para o meu marido eu contei na época. Eu falei, eu vou na casa dele, eu vou procurar meu pai e vou contar para ele e vou falar para ele que eu libero perdão para ele. Né? Pensei, meu Deus, isso dá vergonha, gente. Eu fiquei com vergonha. Pensei, poxa vida, mas como que eu vou chegar lá e falar, eu te perdoo por algo que você não sabe, por algo, né? E aí eu falei, mas eu vou, né? Se eu preciso fazer isso de uma decisão para Deus mudar a minha história, para eu tirar isso do meu pensamento, porque isso estava afetando a minha família, tipo, afetando assim, como que eu posso dizer para vocês? Eu lembrava, né? Comentava alguma coisa em casa, meu filho mais velho. Eu estava criando uma barreira com meu filho mais velho, que não tinha nada a ver com a história, né? E isso assim não é legal. Eu falei, eu tenho que quebrar isso. Eu preciso realmente tomar uma decisão. Então, é uma decisão, não é um sentimento, né? Eu estava sentindo, acho que a vida inteira que eu queria perdoar, mas eu não tinha decidido ainda. E aí que eu fui, procurei a casa dele, né? A gente conversou poucas vezes assim. E eu eu passei do lado, era um condomínio, eu não consegui chegar. Eu não tive coragem de chegar no condomínio. Beleza. E voltando na administração lá, né? Daí o pastor me chamou as pessoas que queriam oração e falou assim, olha, eu quero que vocês falam o que vocês precisam liberar perdão, né? Qual área, o que é. E, gente, por isso que eu falei aqui, essa questão de você abrir a boca e falar. Você declarar que você precisa, né, liberar perdão. E, a partir do momento que eu falei, olha, eu preciso liberar perdão nessa área, na área de paternidade, porque eu sinto isso. E falei especificamente todos os sentimentos que eu tinha desde a minha infância, sabe? E a partir daquele momento, assim, parece que Deus me encorajou a fazer, né, o que eu fiz, de tentar procurar ele e tal. E assim, aí, quando eu tentei procurar, não encontrei, né, não consegui chegar na casa dele, eu pensei, outro dia eu vou, né, vou para lá. E até para quem não conhece, minha irmã está aqui hoje, né? Eu conversei com a minha irmã no outro dia, porque com ela a gente tinha contato.
e conversei, a gente almoçou junto, e eu não tive coragem de falar para ela que eu queria conversar com ele. Então, era uma barreira muito grande. Era uma barreira muito grande que tinha entre a gente. E aí, eu deixei, vim para casa e falei, Deus, né? Eu tentei, né? Eu vim com o sentimento assim, poxa vida, eu não consegui resolver isso ainda. Mas eu vim com o sentimento assim de que eu já tinha feito a minha parte. Eu achei ainda que minha parte estava ok, né? E a gente pensei, um dia Deus vai dar a oportunidade de a gente conversar, né? E vai dar tudo certo. E passou quase um ano dentro da pandemia. E a gente conversava, às vezes, por mensagem, muito superficial, assim. Ele perguntava como é que eu estava, eu, ok, tudo bem? Isso, era essa a nossa conversa. E daí, um dia, eu comecei a falar por mensagem. Eu acho que chegou uma hora assim que tudo que eu queria falar pessoalmente, eu comecei a falar por mensagem. E fui falando. Não está bem, porque, né, que nossa conversa é como se a gente fosse estranho. E fui falando, porque era aquilo que me incomodava, sabe? Eu preferi que não falasse do que perguntasse como é que estava, como estranho. E, por mensagem, eu fui falando muita coisa para ele, né? Claro que seria muito melhor se a gente tivesse pessoalmente. Eu fui falando tudo que machucava, tudo né, as coisas assim que eu sentia, os sentimentos que eu tinha. E, assim, gente, para quem não sabe, o meu pai é pastor. Então, isso vinha uma dor no meu coração, porque eu pensava assim, poxa vida, né? Ele é um homem que conhece a palavra de Deus, né? E, assim, ele não vem me procurar, a gente não tem contato, então isso se me doía, né? Isso que mais me machucava, acho que era isso. Mas, enfim, né, graças a Deus, a gente conversou, daí a gente conversou por mensagem, e aí eu lembro que eu fiquei um tempo sem responder ele. Ele me mandou mensagem, não respondia mais. Aí eu pensei, poxa, não está tratado ainda, essa minha ferida ainda está aberta, né? Porque eu comecei a ignorar, falei, não vou responder. Então, isso era um sinal que eu precisava tratar ainda, eu precisava mexer na raiz do problema. E aí ele me falou, olha, o que eu preciso fazer, o que me ajuda, o que a gente precisa fazer. Aí eu peguei e falei, viu, a gente precisa ter uma boa conversa. Aí a gente marcou. E o ano passado, em novembro, ele foi na minha casa. Ele tinha ido umas outras vezes, mas assim, muito superficial, a gente nunca tinha conversado. E quando ele foi lá, a gente sentou, né? Eu não cheguei a marcar no relógio, mas ele marcou, a gente ficou 1 hora, mais ou menos, conversando. E, gente, eu abri meu coração, eu falei tudo que me incomodava, tudo, coisas assim que ele não sabia, né? Ele não sabia que estava me ferindo tanto assim, que eu tinha esse sentimento de rejeição. E a gente conversou, abriu o coração, né? Ele falou também tudo que ele tinha para falar, né? Todos esses anos e tal. E assim, gente, o que Deus tem feito, o que eu posso falar para vocês? Por que eu falei que perdão dá oportunidade de restauração? Porque quando a gente decide perdoar, né, até ele me falou no dia, assim, ele falou assim, viu, mas você vai me perdoar, ou você, né, eu vou ficar lá e você aqui, ou você vai dar a oportunidade da gente ter convivência, de eu participar da tua vida daqui para frente, né, que eu quero fazer parte da vida de vocês e tal. Eu falei, eu não sei, isso é muito cedo para falar, eu não sei, né, isso é só o tempo que vai dizer. E naquele mesmo ano, né, ano passado, no Natal, ele passou o Natal com a gente aqui, e assim, foi tudo muito natural, sabe? As coisas foram acontecendo, tudo muito natural na nossa vida. E a minha irmã, que a gente conversava, né, pouco, sabe? E assim, o que Deus tem trazido, eu falo assim, poxa, eu não tinha uma irmã. Alguém me perguntava assim, você tem irmão? Eu falava, eu tenho 2 irmãos. Né? Eram meus 2 irmãos, que são irmãos parte da minha mãe. Eu não falava assim, porque assim, para mim parecia que era frio falar que eu tinha uma irmã que eu não tinha contato. Né? E o que Deus tem feito na nossa vida, assim, é algo, porque assim, eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus tem que ser diferente daqui para frente, né? E assim, Deus, gente, eu acho assim que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, né? E talvez eu falava assim, poxa, mas está tudo certo para minha família mesmo, assim, não, as pessoas perguntavam, quem que é teu pai? Não, eu não tenho contato com meu pai, está tudo certo, né? Mas aquilo me incomodava, então tinha uma raiz. Então pode ser que muitas pessoas aqui, né, às vezes têm algo assim a ser tratado nessa área, ou na área de paternidade, ou mesmo dentro do relacionamento, né, conjugal com a esposa ou com o marido. Então Peraí, só um pouquinho. Então é algo assim muito sério, né? Eu falo assim por mim, gente, foi tudo diferente. Eu nunca imaginei na minha vida, né, eu almoçar com meu pai, tipo no Natal. Eu nunca imaginei. Então, e desses meses para cá, de 7 meses para cá, quase 8 meses,
O que Deus tem feito na nossa vida, a gente consegue conversar, sentar junto. Antes a gente não conseguia. Às vezes que a gente se viu, era aquela coisa fria, assim. Eu queria que ele saísse logo de perto de mim, porque eu ficava com aquela mágoa, aquele sentimento ruim, sabe? E então, assim, perdão é restauração, gente. Eu creio assim que perdão é você dá espaço, você dá liberdade para restauração dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro da tua casa. E eu queria ler com vocês, continuando aqui, lá em Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassivo. Então, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda aquela dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. Aí, gente, muitas vezes, né, tipo, eu ler a palavra, escutar mensagens sobre perdão, né, e pensar, poxa vida, né, tipo, perdão, né, a gente pede tanto perdão para Deus, a gente erra, nós somos falhos, né, a gente precisa de perdão. E eu demorar tanto tempo, né, para liberar perdão. Então, é só pela graça de Deus que a gente consegue perdoar, né? E aqui, né, na parábola, quando você começa a refletir, né, o que é o rei? O rei é Deus, né? Então, o rei é Deus que perdoou nossos pecados, que perdoou nossa dívida, e esse servo, né, representa nós. Será que nós não estamos agindo como esse servo? Será que muitas vezes, né? Eu muitas vezes agi como esse servo, né? Pedindo perdão para Deus, né? Deus me perdoando, e muitas vezes agindo como esse servo, muitas vezes querendo condenar, né, alguém, condenar meu pai, condenar outras pessoas, né? Porque a gente precisa liberar perdão sempre. E então, gente, eu queria refletir isso com vocês. Será que a gente tem que fazer diferente, né? A nossa dívida com Deus, ela foi paga por Jesus, né? A gente não deve mais nada. E por que a gente quer cobrar a dívida dos outros, né? Por que a gente quer que, né? Não, Deus me perdoou, mas eu preciso cobrar, foi injusto comigo. E o que a gente faz, né? Então, vamos refletir nisso. E porque aqui na parábola aqui, né, o que ilustra aproximadamente aqui os talentos. Os 10.000 talentos ilustra aproximadamente mais de 150 anos de trabalho, né? E os 10.000 denários, os 10.000 denários seria mais ou menos, os 100 denários seriam 100 dias de trabalho.
Então, 150 anos do que o servo devia para o rei, para 100 dias de trabalho para o conservo. Então, é uma conta, né, que o servo devia para o rei, ele não conseguia pagar, era impagável, ele não ia conseguir pagar essa dívida. Né? E essa dívida representa isso. A gente não pode pagar nossa dívida com Deus, a gente não consegue. Né? Nossa dívida é impagável. Né? Nós, como pecadores, o que a gente merecia era a morte. Né? Então, o que Deus fez por nós, e mesmo assim, Deus nos perdoou. Né? Então, Jesus veio, Jesus morreu por nós, Ele nos perdoou. E a gente não consegue, né, perdoar o nosso conservo, o nosso irmão, que a dívida é muito menor, que é uma dívida que a gente pode rasgar, né, e falar, não, você não me deve, eu não quero esse peso para a minha vida, eu quero viver diferente. Né? Então, isso amarra muito na questão espiritual também. A gente sabe, né, várias passagens na Bíblia, né, Jesus ensinando e tal sobre o perdão, sobre o quanto amarra no espiritual, amarra em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente não tem consciência de quão sério é isso. Né? Então, a gente demora a entender o quanto isso faz diferença na vida de um cristão, a questão do perdão. E o preço, né, o preço do pecado, né, eu quero ler com vocês aqui também, que aqui em Isaías 53, né, que ele relata lá, mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Gente, eu acho assim que é tão sério isso, né, essa afirmação, o que Jesus viveu por nós, o que Ele morreu por nós, e a gente, às vezes, não dá esse valor, o quão valor tem isso para a nossa vida. E se Deus está falando, você tem que perdoar, né? Você não precisa sentir e perdoar, você tem que perdoar, é uma decisão. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a gente precisa tomar posição, sabe? E por nós mesmos a gente não consegue, mas a gente precisa quebrar o orgulho. Vamos quebrar o orgulho. Vamos pedir para Deus, né, que venha encher nosso coração, né, e que a gente quebre esse orgulho, mas a decisão tem que ser nossa. A decisão que vai ser diferente, que você quer um relacionamento com Deus diferente, que você quer quebrar as barreiras, que você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, que a gente precisa viver esse propósito, a gente tem que tomar essa decisão. Eu queria que vocês levantassem em pé para a gente fazer uma oração. Gente, eu creio assim que Deus vem tocado no meu coração, e eu creio que de muitas pessoas também aqui, que a gente precisa, dentro do nosso lar, a gente começar a edificar um lugar assim onde haja perdão, edificar um lugar que haja quebrantamento de coração, porque onde você tem, onde há perdão, você está com o coração quebrantado, onde você queira fazer diferente, onde você dá oportunidade para que seja diferente, e que Deus, venha em cada lar aqui, em cada família, que a gente consiga ter esse relacionamento com Deus e viver o propósito dele. Acredito que a maioria está com a família aqui, se vocês puderem ficar próximo da família, para a gente fazer essa oração. Deus, Senhor, vem, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, se há em algum coração, Senhor, um sentimento de rejeição, Deus, que há, Senhor, um sentimento de inferioridade, Deus, um sentimento de mágoa, um rancor, Deus, que foi causado em toda a vida, Senhor, algo mal resolvido, Deus. Senhor, vem tocar, Senhor, nesse coração, Deus. Vem esvaziar esse coração, Senhor. Senhor, vem,
Senhor, em cada coração, Deus. Senhor, que seja lembrado onde tem que ser liberado perdão, Deus. Lembra, Senhor, esses corações, Senhor. Senhor, que cada família aqui, Deus, esteja quebrantada, Senhor. Oh, Deus, que seja ambientes, Deus, ambiente de restauração, Senhor, que lhes dê oportunidade, Deus. Quebra o orgulho, Senhor. Quebra a vergonha, Senhor. Oh, Deus, vem esvaziar, Senhor, de nós, Deus. Senhor, vem esvaziar de nós mesmos, Deus. Venha, Senhor, tirar tudo do passado, Senhor. Que o passado só fique em nossa vida, Deus, como uma recordação. Mas que não venha, Senhor, mandar o nosso futuro, Deus. Que o passado, Senhor, seja somente força para o futuro, Deus. Oh, Deus, venha, Senhor, em cada coração, Senhor. Toca, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem quebrantar, Senhor. Oh, Deus, dá oportunidade, Deus, para que a gente tenha um relacionamento contigo, Deus, que seja diferente esse relacionamento. Senhor, quebra tudo que afasta-nos de Ti, Senhor. Senhor, quebra, Senhor. Senhor, se a falta de perdão nos afasta de Ti, Senhor, que a gente decida perdoar, que a gente decida ser diferente, Deus. Isso não pode limitar o nosso relacionamento contigo, Deus. Senhor, que seja diferente, Deus, a partir de agora, Deus. Senhor, que cada decisão aqui, Senhor, oh Deus, seja, Senhor, seja em perdoar, Deus. Que cada coração decida perdoar, não seja um sentimento, Deus. Não espera um sentimento, Deus. Que tenha, Senhor, uma atitude, Deus. Que haja, Senhor, realmente, Senhor, uma atitude, Senhor, em liberar perdão, uma decisão, Senhor. Senhor, que cada coração fala, Senhor. Senhor, que cada um abra a boca, Senhor, e fala, Senhor. Dá oportunidade, Senhor, de falar. Oh, Deus, de abrir o coração, Senhor, e declarar tudo que feriu, Senhor. Que seja tudo, Senhor, tudo que feriu, tudo que machucou, tudo que magoou, Senhor. Oh, Deus, que haja oportunidade de restauração, Senhor, nesses lares, Deus. Que haja oportunidade, Senhor, de ser restauração entre relacionamento de pais e filhos. Que a paternidade, Senhor, de Deus, Senhor, seja reconhecida, Deus, nesses corações, Deus. Que a Tua paternidade, Senhor, seja visível, Deus, nesses corações. Que a Tua paternidade, Senhor, seja o que importa, Deus. Oh, Deus, o Teu amor de Pai, Senhor, esteja nesses corações, Senhor. O Teu amor de Pai fala que tem que perdoar. O Teu amor de Pai fala que precisa liberar perdão, que precisa uma decisão, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que seja a decisão na vida de cada um que está aqui, Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor tem o melhor, Senhor, para cada um que está aqui, Deus. Para cada um que está ouvindo, Senhor. Esvazia esses corações do orgulho, Senhor. Esvazia, Senhor, da vergonha, Deus. Enche esses corações, Senhor. Enche, Senhor, que peça, Senhor, peça perdão e libera perdão, Senhor. Que trata as áreas que precisam ser tratadas, Senhor. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Esvazia, Senhor, de nós mesmos, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus, que as desilusões, Senhor, fiquem para trás, Senhor. Que não mandem mais a nossa vida, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai livrar, que o Senhor vai quebrar barreiras aqui, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, quebrar barreiras, quebrar correntes, Senhor. Em nome de Jesus.